literalmente acabei de chegar aqui em Tóquio, em Narita, e hoje está sendo meu primeiro dia após fazer 2 meses praticamente de viagem. Eu moro aqui, para vocês que não sabem, eu moro aqui no Japão. Eu tenho como base aqui o Japão, mas sou nômade digital e vivo viajando pelo mundo. E depois de 2 meses fora, eu quero contar para vocês como que está sendo a minha experiência de chegar novamente aqui no Japão, por ter passado por praticamente 5 países. Passei por 4 países, aliás: Bali, Dubai, Irlanda e Paris. E eu quero contar para vocês como está sendo a minha experiência chegando aqui no Japão, principalmente na cultura. É algo assim que pode parecer que não, mas mesmo que foi pouco tempo, ainda me afeta bastante. E vou falar para vocês contar um pouquinho mais enquanto a gente caminha por aqui. Cheguei ontem à noite aqui em Narita. Meu voo, na verdade, chegou atrasado porque tivemos alguns delays, justamente por conta da guerra que está rolando entre o Irã e o Israel lá, e aquela confusão no Oriente Médio. Aí teve ataques no Catar, né? E esses ataques que teve no Catar também afetou muito, porque meu voo estava programado para sair de Paris e pousar em Abu Dhabi, né? No Oriente Médio. Aí chegando lá, acabou que eu tive que cancelar. E aí a maioria dos voos estava sendo cancelado justamente por conta da guerra, né? Porque não podia pousar lá, e teve uma paradinha que foi a guerra que aconteceu no Catar, que mandaram um míssil lá pro Catar, e o meu voo ele estava programado para Abu Dhabi. Então eu ia por Oriente Médio e estava tendo vários voos cancelados, vários voos atrasados, justamente porque o pessoal não conseguia pousar as aeronaves e eles fecharam o espaço aéreo e não podia fazer o pouso lá. Então eu tive que realmente eu tive meu voo realmente atrasado, mas o que foi um dos menores dos problemas, eu acho, na minha opinião, porque teve gente que foi cancelado o voo. O meu voo ele chegou a atrasar no total de 3 horinhas, quase 4 horas, 3 horas e meia mais ou menos. Para não ter chego no Japão no dia 25 a meio-dia mais ou menos, uma e pouquinho da tarde, na verdade, e eu cheguei foi quase 5 horas da tarde. Então ele teve bastante atraso, tanto na saída lá de Paris quanto em Abu Dhabi também, que estava programado para sair às 9h55 da noite, foi sair só 1h30 da manhã, quase 2 da manhã na verdade. E aí, por conta disso, eu acabei chegando aqui ontem à noite, cansado, quase 30 horas sem dormir. E aí eu decidi fazer o quê? Dar uma voltinha rapidinho no centro, comer alguma coisa e depois dormir e descansar. Eu estou sentindo jet lag ainda. Esse horário seria o horário que eu estaria dormindo se eu estivesse na Irlanda, que é na Europa, né? E seria de madrugada lá, e é por isso que estou sentindo muito sono agora. Mas, vamos lá, eu vou compartilhar com vocês, então, toda essa parte do que está acontecendo, do trajeto todo aí. Uma coisa bem interessante foi que, de cara, de fato, a primeira coisa que eu notei quando eu cheguei aqui de volta, que eu falei, tô em casa, que eu considero que é a minha segunda casa, foi justamente o silêncio. O silêncio aqui no Japão, ele é uma coisa impressionante. Os japoneses, eles são muito silenciosos. Às vezes, até mesmo você chegando no... Claro que o metrô ainda é barulhento e tal, mas mesmo você chegando no metrô, mesmo você chegando no aeroporto, você sente um silêncio que parece que é só você que tá falando. Que nem agora mesmo eu estou caminhando aqui nessa rua, numa rua mais de bairro aqui, do centrão de Tóquio, e olha o silêncio que tá aqui, parece que só eu tô gritando. Dá até medo de ficar gritando mesmo, tem que falar mais baixo. E a rua é bem tranquila, deixa eu mostrar pra vocês. A rua é bem tranquilinha, tá? As maquininhas de Hanbai que a gente chama, né? Várias maquininhas dessas em todo lugar. Você tomar fruta, pra você tomar um suco, tomar uma água. E aqui é muito, muito, muito silencioso. Então a galera, tipo assim, realmente eles respeitam, até falar, eles falam bem baixinho. Eles comunicam e falam em conversa bem baixinho, o que eu acho muito interessante. Essa com certeza foi uma das coisas que eu mais senti na hora que eu cheguei aqui. Lá na Europa eu tô acostumado mais com a galera, tipo assim, conversando um com o outro, gritando e fazendo barulho e tal, e me dá uma pint aí, me dá um Guinness e não sei o que lá, e né, eles conversando, principalmente também em Paris também, eles ouvem bastante som na rua. Eu percebi que eles ouvem bastante aquele som na caixinha, tipo JBL, sabe? E aí aqui não, aqui tipo assim, silêncio total. O barulho é feito só apenas por conta de trem, metrô
por conta dessas paradas, mas se for pessoas falando, você vai ver elas falando bem baixinho quando tiver que falar. Claro, tem exceções em todo lugar, né? Tem japoneses que são barulhentos? Tem. Não vou também, tipo, radicalizar. Mas a maioria falam sempre mais baixinho, quietinho ou não conversa. E isso é algo notado até no trem. No trem aqui é ainda mais forte ainda isso. Mas, nossa, no trem eu me senti que eu tava sozinho no trem, porque não tinha ninguém conversando. Cada um pega o seu celularzinho ali e fica sentadinho, quietinho. Rapaz do céu, abriu um sol agora aqui. Tava previsto nublado, abriu um sol, mas tá quente, só pra vocês terem ideia. Vamos fazer um parêntese aí. Saí da Europa, a Europa lá em Paris tava quente também, tava 27 graus, mas não tava tão quente que nem aqui. Cheguei no Japão com 28 graus, nublado, mormaço. Aí sai o sol um pouquinho e já começa a queimar muito. Caraca, tá muito quente. E aí voltando ao assunto. E aí no trem é isso também, no trem, tipo, as pessoas realmente elas são bem tranquilonas, bem, sabe, tipo, uma delas não fala, eu me sinto isolado. E eu tava acostumado com essa muvuca, com esse barulho. Então foi uma das coisas que eu senti também muito quando eu cheguei aqui. A segunda coisa que me afetou bastante foi justamente a questão de limpeza. Aqui no Japão, olha só, você pode ver nas ruas, caminhando, até mesmo rua de bairro, ó. Você não vê uma sujeira. Você não vê uma sujeira no chão jogada. Não tem muitas lixeiras aqui. E você tem que sempre pegar o seu lixinho e carregar contigo, porque não tem lixeira, eles não jogam fora. Eles não dispensam na rua, eles dispensam somente no lugar, no lixeiro ou na casa deles. E aí essa foi uma das segundas coisas que eu achei mais, assim, que eu me choquei também quando eu cheguei de volta. Cara, tava acostumado na Irlanda, por mais que tem países que são limpos ainda, mas nem se comparar ao Japão. O Japão é um país muito, muito limpo. A galera aqui realmente eles são limpíssimos. E aí, quando eu cheguei aqui as ruas assim, eu falei, caraca, já tomei aquele choque de novo. Eu falei, tô em casa. Tô em casa, mas porque o Japão é um país muito limpo. Então foi essas duas coisas que realmente me chocaram quando eu cheguei aqui, depois de passar por 4 países nessa viagem que eu tava aí. Outra coisa é o respeito deles para conversar com você. Eles são muito educados o tempo todo, eles são muito atenciosos. Os japoneses, se você for falar com eles e chegar, eles são muito abertos para conversar, são muito educados. E eles vão te receber e vão tirar sua dúvida, sabe? Tipo, foi algo que eu senti diferente, por exemplo, da Europa, né? Na Europa eu ia comprar as coisas assim numa loja e você não é bem atendido. Você, tipo assim, é feito... Deixa esperar, né? Que se vire você, sei lá, tipo assim, ela tá conversando com outra pessoa, tá, tipo... olha só, gente, que isso aqui, que legal. Aqui é proibido fumar na rua, em alguns pontos, tá vendo? Tá dizendo que se fumar vai tomar 2.000 ienes de multa. 2.000 ienes de multa, tá 15 euros aproximadamente, 15 dólares de multa se você fumar. Isso a gente tá falando de um bairro, tipo... Né, que é em Shibuya, que é uma deslocalização assim bem mais badaladas de Tóquio, né, também. Então, e a galera, tipo assim, da Europa, elas estão acostumadas, na verdade, a não sentir muito, né, tipo, a não te dar muita atenção na hora que você tá comprando as coisas, ou que, né, você chega lá pra perguntar informação, eles não estão nem aí. Parece que eles estão te fazendo um favor até, sabe? Assim como no Brasil também, muita gente é assim, no atendimento. E aqui no Japão, a melhor coisa que você sente o atendimento é muito diferenciado. É um atendimento assim que as pessoas realmente estão ali para te ajudar e querem te ajudar. Por mais que elas não gostem, não queiram nem falar com você, mas eu sinto que elas são obrigadas e treinadas para fazer isso. Entendeu? Uma quarta coisa agora que eu vou falar para vocês, que eu senti muita diferença também, foi que a galera aqui, eles não são muito de conversar, de se, tipo assim, não digo de fazer amizade até, mas eu digo de realmente conversar com você, de falar assim, cara, passar e dar um bom dia, que nem, tipo, tava na Irlanda, você passava assim, dar um bom dia, já perguntei, hello, how are you, e tal, ou how are you, não sei o que lá, blá, 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 troca uma ideia com você e tal. Você senta no trem, ou senta no metrô, ou no ônibus, alguém puxa assunto, já começa a conversar e trocar ideia. No avião também puxei ideia, conheci um britânico que chegou para conhecer o Japão aqui ontem.
também. E aí a gente troca uma ideia no avião, sentado um do lado do outro. E se é com japonês, esquece. Os japoneses, eles são muito na deles. Eles são muito de boa. Eles não são abertos para conversar, eles procuram se isolar. Bota o foninho de ouvido deles ali, pega o celularzinho na mão ali, baixa a cabeça e acabou. É só isso. E eles preferem nem falar com você. Ó, aqui, ó, andando na rua, dá pra você ver isso já. Por essa pessoa aqui, ó. Aí, ó. Todos eles são assim. Todos eles são assim. A maioria deles, pelo menos. Não vou dizer 100%, mas a maioria deles. E aí, como que você conversa com uma pessoa dessa? Não tem como. Você não consegue conversar. Você não consegue, tipo, fazer amizade. E isso foi uma das coisas que eu acho que mais me afetou na minha ida de volta pra Europa. Porque eu sou uma pessoa que gosta de conversar, fazer amizade, trocar ideia. E de repente eu conheço uma pessoa que... Aliás, de repente eu tô num país que a galera não, tipo, não é muito aberta a fazer amizade, pra conversar, ainda mais você sendo estrangeiro. Porque, querendo ou não, aqui você tem que falar... Aqui você tem que falar inglês, falar japonês, né? Porque a maioria não fala inglês fluente. A maioria nem tem um inglês bom. E aí, pela maioria nem tem um inglês bom, eles já preferem, por vergonha, nem iniciar uma conversa com você. Porque eles não vão saber te responder ou conversar com você. É diferente das pessoas que estão trabalhando. Elas têm a obrigação de tentar te ajudar de alguma forma. Então elas vão se virar, mas mesmo assim, na rua eles já não tem nem... Tipo assim, estão nem aí. No trem, principalmente. Uns nem gostam de estrangeiro, isso é verdade. Eles olham muito minha tatuagem também. Andando, quando eu tô andando assim, eles olham muito minha tatuagem. Já peguei gente fazendo cara feia com a tatuagem. Então assim, o japonês é um país à parte, sabe? É uma pessoa à parte, é uma nação à parte. Eles são muito diferenciados. Ao mesmo tempo que tem coisas boas aqui no Japão, como tudo funciona, é um país limpo, é um país muito organizado. É um país que, na minha opinião, tem excesso de regras. Mas esse excesso de regras faz com que as coisas funcionem. Então tem esses prós e contras. Não sei se vocês também conseguem me entender. Nem tudo é ruim, mas nem tudo também é bom. Entende? Estou atravessando uma linha de trem aqui agora. Nem tudo é ruim, mas nem tudo é bom. Aí vai de você, tipo assim, achar um balanço entre o que você quer realmente. Se você quer, de fato, ter essa organização, essa coisa de ficar limpa e tal, mas ao mesmo tempo ter esse lado ruim, que eu falo, porque pra mim é um lado ruim, de você não ter muito esse contato mais com as pessoas, né? Ter esse excesso de regras, que você tem que estar sempre fazendo isso e aquilo, se limitando a muita coisa. Aqui tem a lei do silêncio também, então tipo, depois das 10 da noite você esquece de fazer barulho. Se eles já não fazem barulho durante o dia, imagine à noite, entendeu? E aqui tem que se respeitar as regras, sim. Com excesso de alguns lugares que tem por aqui, que como os grandes centrões assim, né? Tem, por exemplo, Roppongi, algumas cidades aqui de Tóquio, ou de Nagoya, outros lugares que você vai estar lá. Mas aí você vai ver gente na rua gritando, fazendo barulho, e tá tudo certo. Faz parte deles fazer isso lá naquele lugar, mas não é em qualquer lugar que você pode fazer isso, não. Mas é isso, gente. Tô aqui dando uma volta agora, aproveitando esse 1 dia e meio, quase 2 dias que eu vou ficar aqui em Tóquio, pra dar uma curtidinha em Tóquio. E depois amanhã eu estou voltando lá pro meu larzinho, mas queria compartilhar com vocês esse pensamento aqui sobre Tóquio. Agora é o seguinte, se você já chegou no canal e é novo, deixe seu like. Não se esqueça de comentar o que você achou, se você concorda com a minha opinião ou não. Se você já veio pra cá, pra Tóquio, pro Japão ou não. Comenta aí o que você acha ou o que você quer saber. Agora que eu vou ficar um tempo aqui em Tóquio também, ou aqui no Japão no caso, né? Pretendo ficar pelo menos uns 2 ou 3 meses. Me diz o que você quer saber mais sobre o Japão. Me dê alguma ideia de o que você quer que eu grave pra você. Eu posso gravar pra vocês algum vídeo aqui. E é isso. Não se esquece de novo de se inscrever no canal, dar aquele like aí e bora comigo aí nessa jornada, né? Nômade digital. É isso.